Em uma disciplina introdutória de eletromagnetismo, seu ponto alto é o estudo das equações de Maxwell. Estas 4 equações descrevem o universo da eletricidade e magnetismo. A lei de Gauss para a eletricidade, a lei de Gauss do magnetismo, ou lei que diz que não existem monopolos magnéticos, a lei de Faraday e a lei de Ampère. Ainda nesta disciplina introdutória, nós consideramos os sistemas como não relativísticos. A velocidade dos fenômenos envolvidos é muito menor do que a velocidade da luz. Também, em uma disciplina introdutória de eletromagnetismo, normalmente divide-se a mesma em tópicos, e que as equações consideram ou não a presença do tempo. Temos dessa forma a eletrostática, que é o estudo da eletricidade sem considerar o tempo, ou seja, o tempo é nulo. A magnetostática, que é o estudo do magnetismo, também considerando o tempo nulo. E a eletrodinâmica, em que o tempo é diferente de zero. Em alguns poucos livros didáticos, muito poucos mesmos, tem-se a referência de eletromagnetodinâmica, mas que consideramos sendo a própria eletrodinâmica. A abordagem das equações de Maxwell pode ser feita de várias formas. Nós vamos aqui destacar o formato diferencial e o formato integral. Passemos então à descrição das equações. A primeira equação, na forma diferencial, nos diz que o divergente do deslocamento elétrico é proporcional à densidade volumétrica de carga. Esta equação na forma integral nos mostra uma igualdade entre uma integral fechada de superfície e uma integral de volume. Especificamente, esta equação diz que a integral fechada de superfície, o produto escalar nesta integral entre o deslocamento elétrico e a própria infinitésima de superfície, é igual à integral de volume da densidade volumétrica de carga no próprio volume, ou em relação ao próprio infinitésimo de volume. Em outras palavras, diz que toda a carga deve estar contida no volume para que haja densidade de fluxo. A próxima equação também é um divergente, no caso, no campo magnético. Ela nos informa por que não existem monopolos magnéticos. Porque quando nós cortamos um ímã ao meio, sempre vão surgir 2 novos ímãs. Não se consegue separar o norte do sul. Não conseguimos ter carga magnética. Na forma diferencial, o divergente no campo magnético é nulo. Na forma integral, a integral de superfície fechada do produto escalar do campo magnético sobre o infinitésimo de superfície também é nulo. A terceira equação é conhecida também como conservação do campo eletrostático. Na forma diferencial, nos dá que o rotacional da intensidade de campo elétrico é nulo. E na forma integral, vemos que o campo elétrico é conservativo. A integral de linha fechada da intensidade de campo elétrico, produto escalar, em relação à própria linha, ao dl, também é nulo. Isto vai mudar quando nós colocarmos variação temporal. A quarta equação é respectiva à lei de Ampère. Diz que o rotacional da intensidade de campo magnético é igual à densidade de corrente elétrica. Em outras palavras, onde há corrente elétrica circulando, aparece um campo magnético. Esta equação na forma integral nos leva também a uma outra integral de linha. A integral de linha fechada do produto escalar da intensidade de campo magnético pela linha, ou pelo infinitésimo de linha dl, é igual à densidade de corrente elétrica, o vetor J. E aqui podemos fazer uma primeira classificação. A primeira e a terceira equações são responsáveis pela eletrostática. Já a segunda e a quarta pela magnetostática. Quando partimos para a eletrodinâmica, vemos que as equações que têm divergente não mudam. Vão mudar as equações com rotacionais, ou equações com integral de linha fechada. E assim temos que o rotacional da intensidade de campo elétrico é igual ao negativo, isso quer dizer sentido contrário porque é um vetor, da variação temporal e uma variação parcial, uma derivada parcial, do campo magnético. Isto fica mais claro quando vemos no formato integral. A integral de linha fechada
da intensidade de campo elétrico produto escalar pelo infinitésimo de linha é igual ao negativo da variação temporal, variação parcial, da integral de superfície do produto escalar do campo magnético pela superfície. Esta é a chamada Lei de Faraday, tanto na forma diferencial quanto integral. Ela nos reporta que, havendo variação temporal do campo magnético, surgirá sobre o elemento na qual há variação um campo elétrico. Isto pode ser logo aplicado a um condutor que está na presença de um campo magnético e este campo magnético tem variação em relação ao tempo. Com esta variação do campo magnético no tempo, surgirá no condutor um campo elétrico. Esta é a base da geração de energia elétrica. A última equação sofre uma modificação para podermos ter um grande salto de descoberta feito por Maxwell, que é a corrente de deslocamento. Na forma diferencial, soma-se à equação já presente uma variação do deslocamento elétrico no tempo. Isto foi desenvolvido por Maxwell para explicar o fenômeno de corrente em um capacitor. Sabemos que um capacitor é formado por duas placas, normalmente paralelas, e um dielétrico, na qual não passa corrente por ele. A solução para demonstrar que o campo elétrico variando no tempo tem o mesmo efeito de uma corrente elétrica chegou ao que nós denominamos de corrente de deslocamento. E essa é a contribuição, uma das maiores contribuições que Maxwell fez no eletromagnetismo. Observe que o mesmo termo, da mesma forma, ou seja, o deslocamento elétrico numa variação parcial, numa derivada parcial de tempo, aparece na integral. E aqui temos, por fim, as quatro equações nos seus dois formatos, no formato diferencial e no formato integral. Caso para a eletrodinâmica. Vamos nos utilizar da ferramenta de diagramas e blocos para melhorar o entendimento destas equações. Iniciemos com um diagrama para a eletrostática. Vamos partir do potencial elétrico, que é um escalar, e aqui nós vamos denominá-lo de VE, e aplicando o negativo do divergente, a permissividade elétrica e o gradiente, chegamos à densidade de carga, ou densidade volumétrica de carga, que também é um escalar, ρV. Muitas vezes chamamos ele também de ρ-vol, para destacar em relação ao volume. Ainda se sobre o potencial aplicarmos apenas o negativo do gradiente, nós vamos ter a intensidade de campo elétrico, dada em volts por metro. O campo E, o valor vetorial. A partir deste vetor, se nós multiplicarmos pela permissividade elétrica, nós chegamos a um outro vetor, o vetor de deslocamento elétrico, ou densidade de fluxo elétrico, o vetor D. E por fim, aplicando o divergente sobre este vetor, o divergente do D, chegamos em ρV. E assim temos de modo bem simplificado um diagrama que mostra todas as relações da eletrostática. Relações entre seus valores escalares e seus campos vetoriais com as funções de gradiente e divergente. Podemos agir da mesma forma para a magnetostática. Vamos iniciar com o vetor B, que é o vetor de densidade de linhas magnéticas, ou chamado também de indução magnética, que ao aplicarmos o inverso da permeabilidade magnética, chegamos a um outro vetor, o vetor H, ou vetor de intensidade de campo magnético. Para manter a mesma proporção com o diagrama anterior, vamos partir de um vetor para chegar em um escalar. Aplicando o divergente no vetor B, chegamos à densidade volumétrica de carga magnética. Mas nós sabemos que carga magnética não existe um monopolo magnético, que esse valor é nulo. Então vamos deixar isso destacado. É apenas uma questão de diagrama. Uma outra questão importante com o vetor B, ou com a densidade de linhas de campo, tem a ver com o rotacional. O rotacional aplicado
ao potencial vetor magnético resulta no vetor B. O rotacional de A é igual a B. Um outro rotacional que completa este quadro parte da intensidade de campo magnético em relação ou em direção à densidade de corrente elétrica. O rotacional de H nos dá o vetor J. E quando aplicamos um duplo rotacional sobre o potencial vetor magnético, chegamos à densidade de corrente. Vamos relacionar o potencial escalar magnético nesse diagrama. Se pegarmos o potencial escalar magnético e aplicarmos sobre ele o negativo do gradiente, chegaremos também a uma intensidade de campo, só que no caso, a intensidade de campo magnético, o H. E por fim, vamos do potencial escalar magnético para a carga magnética, que é nula, ou seja, na verdade ela não existe, através do negativo do divergente, da permeabilidade magnética e do gradiente. E assim fechamos o quadro da magnetostática. Um diagrama eletromagnético completo seria a composição dos dois diagramas anteriores. E assim teríamos uma relação entre o campo elétrico e a densidade de fluxo elétrico ou deslocamento elétrico com a corrente elétrica, com a densidade de corrente, aplicando sobre a intensidade de campo elétrico o sigma, que é a condutividade, e fazendo uma variação parcial de tempo, ou uma derivada temporal parcial de D, chegaríamos também a J. E aqui está uma das muitas formas de se relacionar a eletricidade com o magnetismo. Vamos completar esse diagrama. Se nós aplicarmos uma derivada parcial de tempo negativa sobre B, chegamos a um tipo de densidade de corrente. Aqui nós vamos colocar ele como sendo um novo vetor, mas que tem a ver tudo com densidade de corrente elétrica. Vamos chamar de vetor Jm. Podemos agora partir da intensidade de campo elétrico. Se aplicarmos um rotacional, chegamos ao mesmo vetor Jm. Completa-se este diagrama com um vetor fictício, o vetor potencial elétrico, que vamos denominar aqui como vetor AE. Ele se relaciona com a densidade de fluxo elétrico ou deslocamento elétrico através de um rotacional. E reparem que interessante, é através de um rotacional que o vetor potencial magnético se relaciona com o vetor B, o vetor de densidade de fluxo magnético. E por fim, através de um duplo rotacional, saímos do vetor potencial elétrico para um vetor de corrente elétrica. Mais especificamente e corretamente, um vetor de densidade de corrente. De uma forma bem resumida, é isso que é estudado numa disciplina introdutória de eletromagnetismo para engenharia. Com certeza devemos destacar a ideia da força de Lorentz, ou seja, a equação que descreve como uma partícula se comporta na presença de um campo elétrico quando ele está em movimento, e também na presença de um campo magnético, ou seja, quando a velocidade da partícula surge uma força sobre essa partícula. A importante equação da continuidade, de forma que com ela nós possamos afirmar que as cargas elas não desaparecem ou não surgem do nada, elas podem aparecer e desaparecer, mas sempre aos pares, mas sempre vai se manter a carga elétrica. E as relações constitutivas do vetor D, do vetor B e do vetor J. O primeiro, o deslocamento elétrico, é função tanto da intensidade de campo elétrico quanto do vetor de polarização. E que o vetor de polarização se relaciona através da suscetibilidade elétrica e da permissividade elétrica com a intensidade de campo elétrico. A segunda, que é a densidade de linhas de campo ou campo magnético, se relaciona através do μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, com a intensidade de campo magnético e com o vetor de magnetização. E este se relaciona com a intensidade de campo através da suscetibilidade magnética. E o último é uma forma de se escrever a lei de Ohm.
Estamos agora prontos para caminharmos para uma parte mais avançada do eletromagnetismo, que é o que vamos fazer nas aulas futuras desta disciplina EMAG 2, Eletromagnetismo 2. Entre os muitos assuntos que nós veremos nesta disciplina, abordaremos campos harmônicos, propagação de ondas eletromagnéticas, efeitos de reflexão e de polarização de ondas, o vetor de Poynting, microondas, linhas de transmissão e seus parâmetros, transientes nas linhas, guia de onda e uma introdução a antenas. Nossa intenção com essas aulas é fechar o ciclo do fundamento do eletromagnetismo para a engenharia.